A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em mais uma aula do nosso Estudando a Palavra. Estamos estudando o Evangelho de João, já aí na 6ª aula. Deus é maravilhoso, nos concedendo dia após dia crescermos nesse Evangelho onde Jesus Cristo é apresentado como Deus, como o Deus que desceu, que se encarnou para salvar a humanidade. Até aqui o Senhor já tem falado profundamente ao meu coração e eu tenho compartilhado com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado para mim. E eu espero que você também esteja sendo grandemente abençoado por esse estudo, amém? Se você tem sido abençoado, se tem nos acompanhado, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque dessa forma, irmãos, nós vamos divulgando para mais e mais, tendo um alcance maior. O YouTube começa a entender, né, que o vídeo ele está sendo acessado, ele começa também a enviar para mais pessoas, amém? Assim, nós abençoamos uns aos outros. Eu te convido agora, nesse momento, a estar orando comigo para nós iniciarmos esta aula. Aí onde você estiver, o que você estiver fazendo, que você possa nesse momento encurvar a tua cabeça ou fechar os teus olhos. Se você não pode fechar os teus olhos, mas em sua mente, fala com o Senhor neste momento, amém? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra, de alcançar pessoas, meu Deus, que fisicamente eu não posso estar alcançando, mas que através, Senhor, dessas ferramentas, ó Pai, nós podemos ter um alcance maior. Pai, muito obrigada por isso, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada, Deus, por este tempo. Senhor, já te convido neste momento, estar colocando sobre nós uma interpretação, ó Pai, uma iluminação do Teu Espírito Santo sobre as Escrituras Sagradas. Que não venhamos interpretá-la, Senhor, segundo a nossa inteligência, Deus, mas que venhamos interpretá-la segundo aquilo que o Teu Espírito quer nos iluminar. Pai, alcança esta pessoa, seja o que ela estiver sentindo, seja o que ela estiver pensando. Deus, se não provém do Senhor, eu te peço que o Senhor entre neste momento, que o Senhor venha ministrar cura, Pai, espiritual, física, que o Senhor venha ministrar renovo, restauração sobre as casas. Deus, que Teu nome seja glorificado no meio dos seus. É o que nós te pedimos nesta tarde. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, estamos no capítulo 7 de João. Você talvez esteja assim, meu Deus, 6 aulas e só 7 capítulos estudados. É verdade, mas o livro de João, ele possui muitas verdades e bom seria se nós pudéssemos nos ater versículo após versículo para termos de fato uma compreensão melhor daquilo que está sendo passado e revelado para nós aqui nas Escrituras. Bom, aqui nessa parte, no capítulo 7, Jesus Cristo, ele já tinha vivenciado aquele momento em que muitos discípulos o abandonaram. Se você já assistiu à 5ª aula, você viu isso. Muitos discípulos abandonaram Jesus, porque Jesus começou a trazer um sermão onde ele declarava que aquele que não comesse, aquele que não vivesse literalmente o Senhor Jesus em sua vida, não poderia andar neste reino. Mas ele estava fazendo um convite: olha, come deste pão, beba do meu sangue, deixa eu viver dentro de você, e você vai ver que será muito mais fácil entender e compreender as coisas do reino. E no capítulo 7, após a retirada de muitos dos discípulos, mas ele ainda tendo os discípulos fiéis como Pedro, os 12, né, que sempre estavam ali próximo a ele, Jesus está diante de um momento em que haverá uma festa dos tabernáculos em Jerusalém, e seus irmãos carnais, chegam até o Senhor Jesus e falam assim: olha, você deveria ir lá, você deveria ir para a Judéia, porque já que você quer aparecer, já que você quer que as pessoas te conheçam, você tem que ir para o lugar onde haja multidões.
E o lugar principal era ali, né? Era na Judéia. É interessante que o capítulo 7 já inicia declarando que Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia porque muitos procuravam matá-lo. Quando eu li esse versículo, algo falou muito ao meu coração. O Senhor nos ama. O Senhor Jesus, quando pisou nessa terra encarnado, ele não veio com outro propósito a não ser o de trazer salvação, o de ministrar salvação no meio dos seus. Porém, a atitude do povo para com ele limitava a sua atitude. E às vezes nós ficamos assim, mas Deus é todo poderoso. Sim, ele é todo poderoso. Mas Deus não é invasivo. Jesus também, encarnado nessa terra, ele não foi invasivo. E entendendo que aquele povo não queria recebê-lo, ele ficou ali pela Galileia. E quando os irmãos dizem isso e declaram isso, ele explica o motivo pelo qual as pessoas da Judéia não queriam recebê-lo. Está lá no versículo 7. Olha o que Jesus declara. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Por que o grupo da Judéia não queria receber Jesus? Jesus curava, Jesus fazia milagres extraordinários, mas apesar disto, Jesus ele não ficava quieto diante dos erros. Muito pelo contrário, ele estava ali pronto a colocar sobre a mesa, a expor a fragilidade, o pecado daquelas pessoas. Mas entendam vocês, irmãos, que Jesus não expõe o nosso pecado, que Jesus não coloca o nosso pecado sobre a mesa da nossa consciência, porque ele quer te apedrejar, porque ele quer te matar, porque ele quer que você desista. Não. Ele faz isso porque como Deus, como Criador nosso, ele conhece o nosso potencial. E ele sabe que nós podemos mudar. Mas nós podemos mudar através de uma decisão. Quando nós colocamos sobre nossos ouvidos, nossas mãos, para não ouvirmos a verdade, simplesmente, irmãos, o Espírito Santo não pode atuar na nossa vida. Quem nunca aqui ouviu falar, pessoas que falam e declaram, eu sou assim mesmo, eu pego, eu grito mesmo, eu não deixo ninguém falar comigo mais alto, esquecendo-se que na realidade o Evangelho de Cristo, ele quer nos libertar do pecado, e as obras carnais, elas são pecado. O que é pecado? Pecado, irmãos, não é só a prostituição, o adultério. Às vezes nós limitamos, né? Quem está em prostituição está em pecado. Quem está em adultério está em pecado. Mas vamos colocar outros pecados aqui. Pecado como glutonaria. Pecado como ira. Pecado como inimizade. Tudo isso é pecado. Tudo isso é obra da carne. E quando Jesus Cristo olha para mim e fala, Patrícia, você está se irando com frequência e não domina a sua ira. Você não coloca, você não controla a sua ira. Não é porque Jesus quer pegar a pedra e falar assim, olha, você está condenada. Não. Ele está dizendo, eu estou aqui e eu quero que você mude isso. Porque eu vim te libertar da escravidão a esse sentimento. Irmãos, isso é tão profunda essa verdade, que a escravidão a qual o Senhor nos liberta é exatamente a escravidão da nossa antiga natureza. É a escravidão da natureza caída. E nós achamos que o Senhor só veio nos libertar de Satanás. Mas Satanás me domina quando a minha natureza caída me domina. Quando foi que Satanás teve legalidade de agir sobre a vida de Adão e Eva? No momento em que eles deram ouvidos à voz de Satanás. No momento em que eles tiveram uma ação. Qual ação? Pegar o fruto e comer. Satanás não pegou, a serpente não pegou o fruto e lançou sobre a boca de Eva. Não. Ela ofereceu. E Eva tomou uma decisão
de comer aquele fruto. Então, irmãos, entenda que é uma decisão. Há uma decisão colocada diante de nós ouvirmos a verdade e deixarmos a verdade mudar a nossa vida, ou de nós ouvirmos a verdade e ficarmos com a antiga natureza declarando que somos a si mesmo e que não podemos mudar porque o mundo é de injustiça. Ei, você não é desse mundo. Você não foi chamado para esse mundo. Você está neste mundo, mas você é cidadão do reino. Então, a nossa postura, a nossa fala, o nosso comportamento terá que ser como o da nova criatura. Então, observe que hoje nós vamos falar muito sobre decisão e sobre o conhecimento verdadeiro, porque quando eu decido, eu começo a buscar um conhecimento sobre aquilo que eu decidi. Digamos que você decida ser médico, você vai ter que buscar como se tornar um médico. Não adianta você ficar com o teu sonho, poxa, eu acho linda a medicina e quero ser médico e vou pegar uma injeção aí, vou sair aplicando nas pessoas vacina, injeções, vou sair cortando as pessoas, operando. Não adianta. Você vai ter que buscar ferramentas para se tornar um médico, se tornar uma nova criatura. Nós temos que buscar ferramentas e todas elas, irmãos, olha que lindo, estão aqui na Bíblia Sagrada. E sabe qual é o mais lindo? Você tem uma faculdade diária, porque o Espírito Santo todo dia está te falando: ei filho, ei filha, é assim que se faz, é assim que se anda, é assim que se fala, é assim que se pensa. Amém? Vamos lá, vamos prosseguir. E Jesus, ele, olha a questão, do tempo. Versículo 8 diz: subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E ele, havendo dito isso para os seus irmãos carnais, que não criam nele, olha bem que eram do sangue dele, era da família dele, mas não acreditavam ainda, ele ficou ali, ele entendia que havia um tempo, ele entendia o propósito de Deus na vida dele. Mas lá no verso 10 já diz que quando os irmãos já tinham subido à festa, então ele subiu e não se manifestou, mas ele foi lá em oculto. É tão interessante que Jesus não deixava que as pessoas dominassem com suas palavras o comportamento dele. Quando Satanás tentou Jesus, ele tentou Jesus em tudo que Jesus necessitava. Ele tentou Jesus no pão, que ele tinha fome. Ele tentou Jesus a se autoglorificar, se lançando do templo. Ele tentou Jesus, olha que ele era Deus, irmãos. Ele tentou Jesus a tomar todos os reinos da terra de uma forma, entre aspas, facilitada. Ele foi tentando Jesus naquilo que ele precisava. Bom, Jesus precisa ser glorificado, Jesus precisa reconquistar o seu reino nas pessoas, tá? Não confundam, porque o reino de Cristo ele já trouxe em si, e nós falaremos até sobre isso hoje. Então, irmãos, Satanás, às vezes, ele vai nos tentar e vai usar, às vezes, pessoas. Entenda que essa pessoa está como uma escrava dele, a nossa luta não é contra essa pessoa. Mas quantas vezes nós deixamos que as vozes do mundo controlem o nosso comportamento? Quantas vezes nós permitimos que as vozes controlem a educação dos nossos filhos, controlem o nosso casamento, controlem a nossa vida social, a nossa vida espiritual? E quando nós vamos deixando as vozes controlarem aquilo que só Deus deveria controlar, que é a nossa vida, nós começamos a querer provar, irmãos, o que não é para ser provado por nós. O que só Deus pode fazer. Jesus não quis subir a Judéia junto com os seus irmãos. Ele foi à Judéia sozinho, depois, e em oculto, porque ele sabia que andar com os seus irmãos naquele momento não lhe seria positivo. E é interessante que as pessoas estavam procurando Jesus no meio daquela festa. E eles procuravam e eles diziam entre si, nós já estamos entre o verso 11 e 12, vou tentar não me prolongar muito, irmãos. E eles estão ali, muitos diziam, olha, ele é bom, outros diziam, ele é mau, ele está querendo enganar o povo.
E aí o verso 13 diz: e todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Olha que as pessoas estão sendo dominadas por outros, estão sendo controladas por outros, querem até conhecer Jesus, querem até ver Jesus, querem até ver os milagres, ouvi-lo, encontrá-lo naquela festa, mas ainda tinham medo dos judeus, ainda tinham medo do que os outros pensariam sobre essa procura de Cristo. Eu não sei em que patamar você está com Jesus, não sei se você é jovem, se você é uma mulher já de idade, se é um homem, se é uma criança, um pré-adolescente, mas deixa eu te falar uma coisa: não se envergonhe de Cristo. Procure Cristo. Procure conhecer Jesus, andar com Jesus, ser como Jesus, mas sem pensar no que as vozes dirão de você. Comece a entrar no propósito de Deus para a sua vida, porque o mundo, ele vai nos odiar, porque nós manifestamos suas obras mais. Mas independente do que o mundo pense, do que o mundo fale, procure Jesus. Procure Jesus, mas não procure com voz baixa, clame, grite se for necessário. Lembra daquele cego no meio do caminho que gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele cego estava importunando, a multidão já não aguentava mais ouvir a voz dele. A multidão já dizia: fica quieto, para de incomodar. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe o que eu vejo nesse homem? A convicção de quem era Jesus, de quem era aquele quem ele buscava. Ele sabia da linhagem. Vocês vão ver nesse texto que os judeus não sabiam a linhagem de Jesus. Aquele cego, ele sabia a linhagem, alguém falou. Ele procurou saber melhor quem era Jesus. Ele procurou saber melhor quem era aquele homem que estava mudando, impactando a cidade no seu tempo. E ele, como um cego, ele entendeu que aquele Jesus não ficaria limitado a impactar somente as pessoas que viam, mas poderia impactar a sua vida desde que ele clamasse alto, desde que ele gritasse alto. E Jesus parou, gente. Que lindo. Não é esse texto aqui, mas olha que lindo, olha que diferença, como nós chamamos Jesus. Isso vai mudar tudo na sua vida. Os 3 jovens na Babilônia que impactaram a Babilônia com a presença de Deus dentro de uma fornalha. Eles impactaram porque eles tiveram uma escolha, eles tiveram uma decisão e decidiram não ouvir a multidão. Decidiram ir contra o sistema. E quando eles decidiram isso no coração deles, Deus entrou na fornalha. Eu não consigo nem imaginar isso. Gente, Deus entrou na fornalha. Quem lançou ele na fornalha teve que entender que Deus era Deus. Mas às vezes nós diminuímos a nossa voz. Para eu não vou clamar tão alto por Cristo, porque eu não sei o que pensarão de mim. Porque não sei como me verão. Eu vivo nessa sociedade, eu preciso que me aceitem. E para com isso. Você precisa de Deus, de Cristo. E Ele vai parar uma multidão só para atender você, se você clamar. Você crê nisso? Onde você estiver, ei, clama, clama. Onde você estiver, se você está se sentindo como aquele cego, não cale a sua voz por conta da multidão. Não cale a sua voz por conta daqueles que dizem que não vale a pena. Não cale a sua voz por conta daqueles que dizem que isso é bobagem. Para, grita, porque está chegando o momento que Jesus vai tirar a venda dos seus olhos e você vai enxergar o que muitos ainda não enxergam. Amém? Mas vamos continuar aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, olha o que diz aqui. No meio da festa, Jesus subiu no templo e aí ele ensinava. Gente, ele era que estava sendo procurado para ser morto. Mas ele não calava a sua voz. E muitos ficaram assim: meu Deus, como que pode? Onde que ele aprendeu tudo isso? Ele não estudou em nenhuma das escolas. Nós sabemos que ele não está entre os rabinos, entre os mestres. Então, como que ele fala palavras tão maravilhosas? Onde ele aprendeu tudo isso?
E aí Jesus declara assim: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, no verso 16. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Olha o que ele está declarando. Vocês estão com uma lei nas suas mãos, mas vocês não cumprem ela porque vocês procuram me matar. Irmãos, Jesus não está aqui encarnado, é verdade. Mas eu não sou uma verdadeira cristã se eu mato Jesus dentro de mim. Eu não sou uma verdadeira cristã se eu não consigo entender os propósitos de Deus na minha vida. Patrícia, então eu ainda não sou um verdadeiro cristão, mas deixa eu te declarar algo. Jesus Cristo te convida a beber da água. Jesus Cristo te convida a saciar a tua sede. Se você for comigo, ainda nesse capítulo 7, deixa eu me perdi aqui rapidinho, irmãos. Acabei perdendo aqui o versículo. Mas daqui a pouco eu vejo que eu marquei em outra Bíblia. Jesus fala: aquele que tem sede, vinde a mim. Observe bem, entenda isso. Jesus, ele entende que por muitas vezes nós estamos dentro de um cristianismo, mas ainda não tomamos da água, estamos ainda cheios de sede na nossa alma. Ele é a água que sacia a sede. Eu falei isso lá na Samaritana. Ele é a água que vem em tempos, irmãos, de sequidão. E ele vai renovando o ambiente. Começa aquele lugar deserto a ficar verdejante. As aves começam a vir para se alimentar. Porque onde havia deserto, agora começa a ter vida quando a água jorra. Se você ainda se encontra, se você é um cristão, mas vê que a tua vida está ressequida, vê que você, como um servo de Deus, está ressequido, como uma mãe, como um pai, como um filho, entenda que Jesus quer entrar em todas as áreas da sua vida e transformar todas elas. Quando Jesus falou isso, Jesus declara o porquê que eles procuravam matá-lo. Olha, vocês querem me matar porque eu curei um homem no sábado. Mas Moisés falou da circuncisão. Olha a que Jesus compara. A circuncisão era um concerto entre o povo de Israel e Deus. E Deus declarou isso a Abraão lá em Gênesis. Deus declarou que esse seria o concerto entre ele e Abraão. Todo macho de 8 dias, todo homem, né, colocando a nossa linguagem, de 8 dias seria circuncidado. Para quê? Para declarar fisicamente que havia um concerto. O que é concerto, irmãos? Imagina você que quebrou-se uma mobília e de repente você pega e vai consertar aquela mobília. É a mesma mobília, mas ela não está mais quebrada. Deus fez um concerto. O concerto está acima do dia. O concerto está acima do sábado. O conserto é o que faz a coisa continuar funcionando. E Jesus está declarando: eu curei um homem inteiro. E vocês agora me procuram matar, porque foi no sábado. Jesus está mostrando que ele veio para consertar aquilo que está errado. Jesus veio para dar força para nós andarmos, porque não caminhamos mais há muito tempo. E ele agora quer olhar para nós, nos chamar a atenção e falar: ei, toma tua cama e anda. Ei, toma tua cama e continua, porque eu vim trazer um conserto na humanidade. Um conserto que entra em todas as esferas. Um conserto que tira os teus olhos das impossibilidades e coloca os teus olhos na possibilidade. Eu sou a possibilidade. Olha para mim, pega a tua cama e sai andando. Aleluias. É isso que Jesus está declarando aqui. E aqueles judeus, eles ficaram indignados: você tem demônio, não é possível. E alguns, apesar de acharem que ele tinha demônio, outros ficaram assim: gente,
Esse é o homem que estavam procurando matá-lo, mas estão deixando ele falar. Provavelmente ele é o Cristo. Mas como ele pode ser o Cristo? Olha verso 27. Porque nós sabemos de onde ele é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. E aí Jesus começa a declarar outra verdade. Verso 28, aí eu te convido a parar comigo para meditar. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, dizendo: vós me conheceis, e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou. Ele me enviou. Procuravam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era o seu tempo. Olhem bem, que Jesus está declarando que o motivo de não o reconhecerem é porque não conheciam a Deus. Mas nós estamos falando de judeus. Nós estamos falando de um povo, irmãos, que servia a Deus. Mas é conhecer, é ter intimidade. A palavra conhecer, quando ela aparece pela primeira vez na Bíblia, é na relação entre Adão e Eva. E do conhecer um ao outro, eles geraram filhos e filhas. Entenda o que Deus está falando aqui conosco, o que Jesus está falando. Vocês não conhecem Deus, vocês não têm uma relação íntima com Deus, vocês não têm uma comunhão com Deus ao ponto de gerar boas obras, ao ponto de gerar fé, ao ponto de gerar transformação. Irmãos, quando eu conheço Deus, quando eu conheço o Senhor, eu começo a gerar algo. O que eu gero? Fé. Eu gero boas obras. Eu gero transformação. A minha vida é mudada. A minha mente é mudada. A minha palavra é mudada. É mentira. Cristão não tem como andar do mesmo jeito. Cristão não tem como andar na mentira. Cristão não tem como andar no pecado. Patrícia, mas isso é impossível porque nós somos pecadores. Sim, somos pecadores. Mas João descreve que quem anda no pecado é do diabo. Mas Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, desfazer as obras do diabo. E Ele nos ajuda a não andarmos em pecado. Olha que coisa linda. Ele não está falando que nós ficamos santos da noite para o dia, porque levantamos a mão para Jesus. Mas que estamos no caminho da santificação em Jesus. Você começa a andar com Jesus e Ele começa a te convencer. Ele começa a falar: ei filho, para com isso. Ei filho, isso daqui me incomoda. Ei filho, isso daqui me incomoda. É Ele quem faz essa obra. Mas é mentira. Aquela palavra que diz que Deus, Ele não se incomoda com o pecado. Isso é mentira. A Bíblia é imutável. Jesus quer mudar a tua vida. Você tem que gerar algo. Se você tem comunhão com Deus, se você conhece Deus, se você tem relacionamento com Deus, você conversa com Ele, você fala com Ele, você ouve Ele e você faz tudo para agradá-lo. Amém, irmãos? E aí, olha o que o verso 34 diz: vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Guarda isso. Onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Eles mudaram, como se Jesus tivesse falado que iria. Eles entenderam assim: Jesus vai para outro lugar, e para onde será que ele está indo? Que nós não poderemos ir com ele. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido.
Entenda o seguinte, com a minha mentalidade humana, eu não consigo compreender as verdades de Cristo. Essa multidão, ela não tinha um relacionamento com Deus. E ela não conseguia entender o que Jesus está falando. Jesus está declarando que onde ele está, eles não podiam ir. Jesus não está falando só de um momento que ele fosse para o céu. Não, ele já estava no reino. Ele já estava com Deus. Ele já vivia Deus. Deus já era o oxigênio de Cristo. Deus já era a realidade de Cristo. E por ser real, aquele povo não conseguia entrar nessa esfera, porque eles queriam entrar de forma carnal. Sabe o que Jesus está falando aqui para nós? Que eu não vou conseguir entender por que as pessoas entram e saem de um culto transformadas, chorando, alegres. Eu não vou conseguir compreender por que um cristão verdadeiro deixa de mentir, deixa de prostituir-se, abandona pecados, obras de pecado. Eu não vou conseguir entender porque um cristão começa a mudar a sua forma de pensar, mesmo o mundo desabando, eles continuam de pé. Eu não vou conseguir entender porque que a Bíblia fala, leva o tapa numa face da outra. Eu não vou conseguir entender isso nunca, se eu não discerni-las espiritualmente. O problema é que nós queremos discernir as palavras de Deus carnalmente. E deixa eu te falar uma verdade aqui. A nossa natureza é caída. A minha natureza é caída. Jesus falou, se teu inimigo pedir para andar contigo, ande até mais uma milha. Vai mais, vai mais. Se teu inimigo pedir comida, não dá só isso não. Dá água, dá comida, dá veste, dá amor. Isso não é discernido carnalmente, irmãos. Não dá para discernir carnalmente porque que Jesus morreu a morte de cruz por nós, sendo nós pecadores e ele inocente. Não dá para discernir carnalmente, não dá para explicar com todas as teologias e psicologias, filosofias, não dá. Eu só vou entender isso espiritualmente. E aí Jesus está falando, ei filho, quem tem sede, vem a mim, toma da água que eu tenho, eu saciarei a sede da tua alma. Gente, a água está aí, a água está aqui, a Bíblia é sagrada, conheça a verdade, tenha relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não se limita a nossa ida a templos. Relacionamento com Deus é deixar Ele guiar meus passos, é deixar Ele dominar, ser o Senhor da minha vida. Isso é relacionamento com Deus, é conhecê-lo. Amém? E aí, irmãos, depois da multidão, depois de tudo isso, a multidão, já vou fechar aqui, 32 minutos. Eu sempre falo que vou terminar rápido e não termino, né? Vou parar de falar isso. Diz assim, então muitos da multidão ouvindo essa palavra diziam, verdadeiramente ele é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo veio da descendência de Davi de Belém, da aldeia de onde era Davi? Gente, eles conheciam as profecias. Eles até ficavam admirados com Jesus, mas estavam tentando discernir Jesus carnalmente. Nesse tempo, fariseus, líderes religiosos, sacerdotes, pediram aos guardas para prenderem Jesus. Não prendem, chegam até ali os sacerdotes e dizem, por que não trouxeste? Ele disse, olha, ninguém fala palavras como esse homem. E aqueles líderes ficam inquietos, poxa, até vocês estão sendo enganados por ele. Isso me chama muita atenção. Como nós temos buscado Jesus? Quem é Jesus para nós? Qual é a decisão que eu tomei no momento que eu levantei a minha mão? Que decisão? Eu tomei a decisão de fazer parte de uma igreja, porque ali há promessas, porque ali há profetas. Ou eu tomei a decisão de conhecer Jesus nos mínimos detalhes? Aquela multidão ficou tão limitada, poxa, ele é da Galileia, que eles não procuraram saber a história toda. Eles sabiam metade da história, eles não sabiam a história toda.
Não conheça Deus pela metade. Patrícia, mas é impossível conhecer o Senhor, porque Ele já vem se declarando como Deus criou todas as coisas. É verdade. Mas a Bíblia Sagrada apresenta esse Deus. Apresenta suas características, apresenta seus atributos para nós. E a Bíblia Sagrada na nossa nação, ela está à disposição. E nós não lemos. E nós não buscamos conhecer. Ainda que você tenha dificuldade na interpretação, eu sempre falo isso aqui. Eu não conseguia entender o que eu lia, mas o Senhor me deu a graça de depois começar a ler e entender. Isso foi com o tempo, isso foi com persistência. Persista. Porque se você casar com alguém e você desistir por conta de alguma dificuldade, você vai entrar em vários casamentos e vai desistir de todos. Mas quando você entende o motivo pelo qual você entrou naquele relacionamento, você começa a abdicar-se, você começa a abrir mão, você começa a buscar conhecer. E isso te faz firmar em um relacionamento. Não conheça Jesus pela metade. Conheça toda a história. E ainda que a multidão diga, não vale a pena, você saberá que vale, porque você entendeu quem Ele é. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi. Aquele cego sabia a descendência. Esses judeus, conhecedores, não procuraram saber pormenores da vida de Jesus. E isso limitou-os de receberem e de viverem o que Jesus já vivia. Quem andava com Jesus já poderia viver e estar onde Ele estava. Andar com Ele, sentir o que Ele sentia. Era exatamente isso. Então, irmãos, que nós possamos querer viver o que Jesus tem para nós. Estar onde Ele está é conhecer a Deus. Amém? Mas conhecê-lo verdadeiramente. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de falar mais uma vez com vocês. Amém? Compartilhe essa palavra, ore pelo nosso ministério, ore por esses estudos que estão sendo colocados aqui, para que tenham alcance de mais e mais vidas. Em nome de Jesus. Um abraço para todos.